Você já deve ter ouvido falar sobre várias histórias da Bíblia, como a entrada do pecado no mundo, o primeiro assassinato, a destruição de Sodoma e Gomorra, o grande dilúvio e a Arca de Noé. Mas será que as histórias que você ouviu batem de acordo com a palavra de Deus? Bem, galera, vamos começar nosso assunto falando sobre a entrada do pecado no mundo, também conhecido como o pecado original. Muita gente acha que o pecado de Adão e Eva foi ter desobedecido a Deus e ter comido o fruto que Deus dissera: deste fruto não comereis. Todavia não é bem assim, porque em se tratando de pecado, nós temos que voltar para o reino celestial, quando Lúcifer quer se colocar no lugar de Deus, como está escrito no livro de Ezequiel, quando vem a palavra do Senhor ao profeta e ele profetiza contra o rei de Tiro, dizendo: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao rei de Tiro: assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e disse: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas o teu coração como se fora coração de Deus. Vou passar para o versículo 11. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Esta profecia, Deus levanta o profeta para falar contra o rei de Ciro. Todavia ela revela a queda de Satanás, de Lúcifer, Reilel Ben-Shahar, ou seja, o filho da alva, ou filho da brilhante, onde Satanás se rebela contra Deus e ele, dentro do seu coração, ele quer ser Deus. O que acontece? Deus expulsa Lúcifer, ele chegando aqui na terra, coloca na cabeça de Adão a seguinte ideia, assim como está escrito no livro de Gênesis. O diabo chega para a mulher e diz: é assim que Deus diz para vocês que não podereis tocar em fruto algum. Então a mulher lhe responde: não, dos frutos poderemos comer, todavia do fruto do conhecimento do bem e do mal não podemos, porque no dia que comermos nós morreremos. Então o diabo enche o coração da mulher e diz: nada disso, vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem esse fruto, serão iguais a ele. E o diabo lança essa proposta a Adão e Eva: vocês querem ser Deus? Comam do fruto. Então, o pecado de Adão não foi simplesmente ter desobedecido à voz de Deus, a ordenança de Deus de não tocar no fruto, de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O pecado de Adão consiste em ele querer ser Deus. O diabo lança a proposta: você quer ser Deus? Ele sabe, porque no dia que vocês comerem, se abrirão os vossos olhos e serão igual a Deus. Então, atraído por esse desejo, o que é que acontece? O homem vai e desobedece a Deus.
não foi simplesmente o fato de ter tocado no fruto, mas sim o desejo maligno de se igualar a Deus, de ser igual a Deus. Assim como aconteceu com Moisés. Moisés, que durante 40 anos levou aquele povo por aquele trajeto no deserto para a terra prometida, chega um momento em que falta água, o povo pede, e Deus manda Moisés bater com a vara, o cajado que ele carregava, em uma pedra, e aquela pedra jorrava água para o povo. Chegou o ponto em que, pela segunda vez, o povo aperta Moisés: você trouxe a gente aqui para morrer de sede, a gente quer água. Então Moisés se levanta e grita para o povo: rebeldes, que quereis que eu dê água a vocês? Moisés ali se coloca no lugar de Deus. Não era Moisés que dava algo ao povo, era Deus que fazia o milagre. Moisés simplesmente era um canal. Assim como Paulo fala a Timóteo, quando instrui ele na escolha dos presbíteros e começa a dar instruções que eles sejam sóbrios, que eles sejam hospitaleiros, marido de uma só esposa. Mas tem um texto ali que ele diz que não sejam neófitos, para que não incorram na condenação do diabo, que não sejam novatos, que não sejam meninos na fé, para que não caia na tentação de querer ser superior, de se colocar no lugar de Deus, porque quem faz o milagre, quem cuida da igreja é Deus. Bem, enquanto uns imaginam que o pecado de Adão e Eva foi simplesmente ter comido um fruto, outros têm a ideia de que o pecado de Adão e Eva foi o de ter relações sexuais. Todavia, a Bíblia deixa bem claro que quando Deus cria o homem e a mulher, a primeira ordenança que ele dá: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A Bíblia faz relatos específicos de 3 filhos de Adão: Caim, Abel e Sete. Isso porque a história de Caim e Abel é a história de um primeiro assassinato, e a história de Sete é a descendência daqueles que Deus escolheria para ser seu povo. Porém, a Bíblia também diz que Adão e Eva teve filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e com certeza teve muitos filhos e filhas. Caso contrário, quem teria se casado com Caim? Lógico que foi uma das irmãs dele. Essa ideia está descartada, porque se caso o homem e a mulher não tivessem se conhecido maritalmente, a terra não seria habitada. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo e valeu!